Paz seja convosco. Você sabia que esse chapéu que eu estou usando aqui, que é um símbolo hoje da cultura nordestina, foi inventado e criado pelos judeus? Eu vou explicar para vocês por que os judeus inventaram e criaram esse chapéu. Você sabe que os judeus vêm sofrendo há muito tempo. A última diáspora que eles realmente passaram, que eles foram colocados para fora da sua terra, foi no ano 135 depois de Cristo, quando o imperador Adriano os colocou para fora da terra deles e deu a terra para eles, para os filisteus, que hoje são os palestinos, antes eram chamados de filisteus. Ele colocou os filisteus da terra e chamou essa região de Jerusalém e as terras dos judeus, chamou de Filistia. E eles vieram e se espalharam pelo mundo até voltar em 1948. E durante o período que eles estiveram fora, eles sofreram muito, sempre foram muito perseguidos. Uma das perseguições muito forte e até revoltante foi exatamente quando eles foram assassinados em 19 de abril de 1506, isso em Lisboa, em Portugal. O rei Dom Manuel queria casar com a Maria Aragão de Castela, uma princesa que era filha de Isabel Aragão de Castela, que era a rainha, e o rei Fernando Aragão de Castela, que eram espanhóis. E a Isabel Aragão de Castela, quando soube que o Dom Manuel queria casar com a filha dela, ela disse que só permitiria que a filha dela casasse com ele se ele colocasse para fora de Portugal os infiéis judeus. Ele achou isso muito difícil porque os judeus eram uma estrutura para a economia de Portugal na época, e além do mais os judeus eram ricos, eram prósperos, e além de prósperos, os melhores médicos eram os judeus profissionais, porque eles estudavam desde cedo por conta da própria cultura judaica, que faz desde cedo eles aprenderem a lei judaica. E ele achou isso muito difícil, mas ele resolveu fazer uma manobra. Ele colocou os judeus todos no porto da cidade de Lisboa, e chamou os padres e jogou água neles e disse que eles estavam batizados e começou a forçar para que eles se cristianizassem. E obrigou todos a ir para a igreja. E eles iam para a igreja forçado, até o nome deles era mudado, e eles tinham que ir para a igreja. E eles iam forçado. Quando foi nesse dia, exatamente no dia 19 de abril de 1506, estava todo mundo na igreja, era a festa da Páscoa, e a luz de repente entrou pela janela, e essa luz do sol foi em cima da imagem de São Domingos, que isso aconteceu na igreja de São Domingos, que existe até hoje. E quando a luz do sol bateu na imagem, uma devota católica cristã gritou: "Milagre!" E um judeu que estava lá disse: "Não, não é milagre não, foi o sol que entrou pela janela." Isso desencadeou uma confusão dentro da igreja e começaram a bater nos judeus, vieram ali para o largo de São Domingos, lá em Lisboa, e mataram aproximadamente 4.000 judeus nesse dia. 4.000 judeus foram mortos pelos cristãos católicos nesse dia e foi um massacre. A prova é que se você for em Portugal hoje, em frente ao largo, em frente à igreja de São Domingos, no Largo de São Domingos, tem lá um monumento do governo português pedindo perdão por esse massacre e por essa intolerância religiosa. E desde aí a vida deles começou a ser uma vida muito sofrida na Europa, até que aqui no Brasil, a região do Nordeste, já muitos anos depois, foi dominada pelos holandeses. Maurício de Nassau dominou aquela região e os judeus começaram a descer para o Brasil, principalmente para Pernambuco, onde estava realmente o domínio dos holandeses, e começaram a trabalhar lá. Os holandeses faziam questão de trazer os judeus porque naquela época eles já conheciam o domínio, a tecnologia do refino do açúcar. E eles ficaram lá trabalhando junto com os holandeses, mas aí os portugueses vieram e tomaram novamente a região, e quando tomaram a região, nem a igreja e nem tampouco a monarquia portuguesa queria os judeus lá, e eles expulsaram o judeu de Pernambuco. Colocaram no navio e os judeus vieram em busca de um lugar para ficar e ninguém queria recebê-los, e eles foram parar lá na Nova Amsterdã. A Nova Amsterdã os recebeu, um lugar muito miserável, um lugar pobre demais, mas era um lugar que os recebia, e eles foram, os judeus que saíram daqui de Pernambuco, acabaram então se estabelecendo na Nova Amsterdã. A Nova Amsterdã foi fundada pelos holandeses, pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, foi eles que fundaram essa área. E lá os judeus ficaram, e lá eles se organizaram. E um dos judeus que saíram daqui, chamado Benjamin Mendes, fundou a Bolsa
de Nova York. E juntamente com ele estavam outros judeus já com nome de português, o Lucena, o Andrade, o Gomes e o Ferreira, e eles organizaram a cidade de Nova York. Em um lugar que era pobre, miserável, ficou riquíssimo, é o centro econômico do mundo, né? Wall Street, e a Nova Amsterdã se tornou Nova York. Talvez se os judeus tivessem ficado aqui no Brasil, quem sabe essa referência econômica para o mundo seria Recife. E vejam bem, e os judeus que ficaram no Brasil não sabiam como se proteger, porque a coroa, juntamente com a igreja, queria cristianizá-los à força. Muitos deles foram para o sertão, saíram e foram para lugares distantes, e quando eles chegavam nesses lugares, eles precisavam se camuflar, se esconder. Eles não podiam demonstrar para as pessoas que eram judeus. E eles tinham o costume de usar o peó. O que é o peó? O peó é aquelas tranças que todo judeu usa, os judeus ortodoxos, e ela tem um significado de que eles são guardadores dos mandamentos. Isso, inclusive, está registrado em Levítico, capítulo 19, versículo 27, né? Sobre essas tranças que eles usavam. E como eles não podiam usar as tranças que logo as pessoas iam perceber que eles eram judeus, aí eles criaram esse chapéu aqui. Inventaram esse chapéu com isso aqui, que simbolizava a trancinha que eles não podiam usar, o peó. Colocaram essa trancinha e no chapéu eles colocaram aqui essas estrelas que são as estrelas de Davi. E assim eles ficaram se escondendo aqui no Brasil durante muito tempo. Ficaram realmente se camuflando porque não podiam expressar a sua fé. E eles falavam para as suas crianças, olha, quando vocês verem a estrela no céu, não apontem para a estrela porque pode nascer uma verruga na mão de você, no dedo de vocês, como os nossos pais antigamente falavam. Eles falavam isso para as crianças na sexta-feira, quando saísse a primeira estrela no céu, que começava então a celebração do Shabat, a criança podia apontar para o céu e mostrar para os pais que estava nascendo a primeira estrela. E para não permitir que as crianças fizessem isso, que pudesse chamar a atenção e realmente fazer as pessoas entenderem que eles eram judeus, eles falavam, não aponte para a estrela, porque isso pode criar uma verruga no dedo de vocês. E vejam bem uma coisa, eu estou contando essa história para dizer para vocês que o povo brasileiro tem muito a ver com os judeus, muito a ver com os judeus, sem dúvida alguma. Esse povo sofrido, que a gente sabe que um dia já está se restabelecendo, depois de 1948, voltado para a sua terra, e um dia Jesus Cristo vai estar lá nessas terras, dominando o mundo inteiro. E diz a palavra de Deus que a gente vai pegar na roupa de judeu e pedir que ele nos leve até Jerusalém. É o que diz a palavra de Deus. Um dia eles serão totalmente restaurados e todo esse sofrimento vai, de fato, acabar. Tá certo? Que Deus te abençoe. Espero que tenha passado uma boa informação para você.